Deus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, te pedimos, Senhor, nos ajuda esta noite para que nós podemos entender a Tua palavra, que Teu Espírito, Senhor, nos conduza ao entendimento da Tua palavra, Senhor. Pai, se o entendimento não vier do céu, nós não vamos entender, pois a carne não pode entender as coisas que são do Espírito. Pai, nos ajuda, que Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que a gente possa aprender o que está escrito em Tua palavra, para que a gente possa ter armas, ter armamentos, ter munição, ter armadura, para poder lutar, Senhor, contra as hóstias malignas que se levantam contra a Tua igreja. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos continuar o nosso estudo. A nossa resposta: tendo considerado a obra de Deus em favor da humanidade pecadora, precisamos agora perguntar como devemos responder para o nosso beneficiarmos de tão grande salvação, ou o que necessitamos fazer para sermos salvos. A Bíblia exige duas coisas de todos os homens: que eles se arrependam dos seus pecados, e dois, que confesse na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Irmãos, o que necessita para que nós venhamos ser salvos? O que é necessário para que o homem pecador seja redimido dos seus pecados? Aqui nos diz, irmãos, que eles arrependam dos seus pecados. É o ponto principal, o arrependimento, irmãos. Sem arrependimento, irmãos, não tem como, irmão, você se chegar diante de um Deus Santo. Não tem como você ir com a mente carnal, uma mente que é inclinada às coisas da carne, diante de um Deus. É necessário um profundo arrependimento, irmãos. E esse arrependimento é conduzido pela ação do Espírito Santo. É quando um homem pecador se olha para dentro de si e diz: eu sou miserável, eu estou perdido, eu não sei por onde eu tenho que andar, eu necessito de um Salvador. Esta consciência de você olhar para si e ver o seu pecado, essa consciência é dada pelo Espírito de Deus, irmãos. Sem a ação do Espírito, ninguém irá se arrepender. Veja, olhe para o mundo, como as pessoas andam se embreando no pecado, e elas se agradam disso. Não sei, foi no início deste mês, houve um show em São Paulo, e no palco, o homem que estava ali estava fazendo um ato de bruxaria, irmãos. Uma invocação a demônios, e as pessoas estavam ali embaixo admirando aquilo. Olha, êxtase com aquilo que estava acontecendo. E ali naquele palco estava acontecendo uma abertura de um portal, irmãos. E as pessoas ali sem entender nada, se agradando com aquilo. Então, como um pecador pode ver o seu pecado se não tiver uma ação exclusiva do Espírito de Deus? Não tem como, irmãos. Então, o primeiro passo é que eles se arrependam dos seus pecados. Aleluia. É você enxergar o seu pecado. E o segundo é que confessem na pessoa e obra de Jesus Cristo. Irmãos, nós não temos como ir a Deus sem Cristo. Não tem possibilidade, irmãos. Muitas pessoas, infelizmente, estão caminhando para as trevas, achando que aquilo que ele adora irá levar a Deus. Tem comunhão com Deus, eu tenho ligação com Deus através dele, desta coisa que eu adoro. E estão caminhando para as trevas. Não adianta, irmãos. Devemos confiar, devemos confessar, devemos acreditar na pessoa e na obra de Jesus Cristo, irmãos. Aquela cruz é o caminho para o céu. Não existe outro caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho,
humanidade está perdida, irmãos, porque não conhece este conhecimento divino. Eles não sabem, eles não entendem porque o véu está sobre os olhos dele, os tampões estão nos ouvidos, eles não conseguem ver, não conseguem ouvir. E quando nós se deparamos com isso e vimos isso, nós nos maravilhamos. Por quê? Porque Deus arrancou o véu dos nossos olhos, Deus tirou os tampões dos nossos ouvidos, que antes nos impedia de conhecê-lo, e antes nos impedia de ouvir a sua voz. Nós nos maravilhamos, nós começamos a contemplar o amor de Deus sobre a nossa vida. Hoje pela manhã eu estava pregando sobre a presciência de Deus, algo que Deus conhece antes de acontecer. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já lhe conhecia. Deus já tinha uma intimidade com você. Deus já tinha te elegido para ser predestinado, para ser filho por adoção de Cristo Jesus. Então, quando nós nos deparamos com essas maravilhas, nós ficamos, irmãos, alegres, contentes. É por isso que o crente não anda em tristeza, o crente não anda em aflição, como o mundo anda aí, irmãos. Você vê que o mundo anda de lá para cá, vai procurando comprar coisas para se beneficiar, para ficar feliz. O que eu preciso? Eu preciso de uma casa nova. E ali vai lutar para essa casa nova. De repente essa casa nova não presta mais, eu preciso botar algo para melhorar. E é constante isso, irmãos. Isso não para, porque o diabo introduziu na mente que a felicidade é este mundo, que a felicidade está exposta aí. Para que você possa ser feliz, você tem que ter aquele carro do ano, você tem que ter aquela roupa de marca famosa, para que você seja feliz. Mas, irmãos, nós sabemos que a felicidade não é essa. A felicidade não é essa, irmãos. A felicidade é Cristo Jesus. É alegria para a eternidade. É uma alegria que não vai se acabar, irmãos. Nós só estamos num pedacinho dessa alegria. E um dia essa alegria vai ser completa em nossa vida, irmãos. Para a eternidade. Não é uma coisa que se acaba. É eterno. Você tem a noção de que é eternidade? Nós não temos a noção, porque não conseguimos entender algo que não tem fim. Algo que não tem fim. É como se fosse uma grande montanha rochosa e um beija-flor chegasse ali, cada dia dava uma picada. Cada dia vai dar uma picada. Quando esse beija-flor vai conseguir penetrar essa montanha? Nunca, irmãos. Imagine uma grande montanha. Um beija-flor vai ali, lá do outro dia, quando ele vai conseguir isso? Nunca, irmãos. É um pouco da noção que nós temos da eternidade de Deus. É algo que não se acaba. Vamos continuar. Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Mateus capítulo 1, versículo 15. Olhe bem o que nós temos que apregoar hoje em dia. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, como essas pessoas vão entrar no reino de Deus? Jesus nos diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Isto é fundamental, irmãos. Isto é fundamental. O arrependimento e o crer na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é poder. Você só vai ver esse poder se você crer. Se você não crer, vai ser um livro comum. Um livro de histórias. Você vai ali ver, vou ver a história de Sansão. Não vai servir de nada. Mas para aquele que crê, o que crê, estas palavras é salvação. Aleluia! Salvação para a vida eterna. O apóstolo Paulo estava testificando, tendo os judeus como o grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso
nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21. O apóstolo Paulo pregava o arrependimento, tanto para os judeus e para os gregos, testificando tanto aos judeus como os gregos. Hoje em dia, irmãos, infelizmente nós falamos isso. As igrejas, irmãos, não estão mais se inclinando para que as pessoas se arrependam, irmãos. As igrejas, das formas que está levando as igrejas hoje, as igrejas não estão tendo mais uma pregação para o arrependimento. Não estão mais induzindo as pessoas a olhar para si mesmo e dizer: eu sou pecador, eu sou pecador, o que eu tenho que fazer? E ali o pregador diz: creia em Cristo, creia no Evangelho. As igrejas, infelizmente, não estão se localizando mais como igreja de Cristo, uma igreja que prega o Evangelho, que luta pela pregação da palavra de Deus, irmãos. Isso, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos, porque isso tudo, irmãos, faz as pessoas se afastarem, pois não conhecem a verdade, irmãos. E não conhecem a verdade, um momento vai vir uma aflição, um momento vai vir a dor, vai vir a incerteza. E se você não tiver com o pé na rocha, como você vai suportar? Seus pés vão escorregar, irmãos. E escorregando, você está fora, irmãos. Você está fora. Por que está acontecendo o que nós vemos hoje em dia? Os escândalos, as pessoas se afastam do Evangelho. Aquela Andressa Urach, meu Deus, o que está acontecendo com aquela mulher, rapaz? A mulher endemoniou, a mulher está endemoniada. Uma mulher que se mostrava arrependida na igreja, louvando a Deus, a mulher de uma hora para outra virou tudo. A mulher está o maior escândalo. Eu fico contemplando essas coisas dizendo: meu Deus, essas pessoas não conheceram a verdade do Evangelho, irmãos. Porque quando você tem um profundo arrependimento e crer na palavra de Deus, não é você que se sustenta. Quem sustenta é o próprio Deus. A nossa carne vai pedir para voltar para o pecado. Nós vamos ser inclinados todos os dias a voltar ao nosso velho homem, a nossa velha mulher. Mas Deus nos sustenta, irmãos. Deus é o nosso sustento. E sendo o nosso sustento, provindo dele, nós não conseguimos se afastar dele. Não conseguimos. Porque a força, porque o conduzir vem do céu, não é da terra. O que é da terra é falho, não vai suportar, não vai aguentar. Mas quando desce do céu, irmãos, você passa por que for, você está firme. Você pode ter a falta do que for, você está firme. Porque você teve um encontro com Deus. Você teve um encontro. E teve esse encontro te sustenta a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento. O que é isso? Arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. Nós vemos isso em Atos capítulo 11, versículo 18. E eles, ouvindo estas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Em Atos capítulo 11, versículo 18. É uma obra do Espírito Santo. Como eu acabei de falar, o arrependimento é dado pelo Espírito Santo no coração do pecador. No coração do pecador, que resulta em uma mudança de mente. Uma mudança, sua mente é transformada, irmãos. Não tem como, irmãos, não tem como você ter um encontro com Cristo e voltar a fazer o que fazia. Não tem como, irmãos. Nós, infelizmente, vemos hoje isso acontecer. Muitos irmãos estão na presença do Senhor e saem porque não tiveram esta mudança de mente. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 ao 9, aqui diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente
em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muitas certezas, como bem sabeis que tipo de homem fomos entre vós, por vossa causa, e vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para os que creem na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisas algumas. Olha que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: quando esses homens conheceram a palavra de Deus, esta palavra mudou a mente desses homens. Esses homens tiveram a mente mudada de tal maneira que esses homens passaram a ser exemplos. O apóstolo Paulo diz que esses homens foram exemplos de tal maneira que aonde eles chegaram não precisava falar mais nada, só pelo testemunho daqueles homens que creram, que as outras pessoas eram transformadas. Então Paulo diz aos Tessalonicenses: é lugares que eu chego, eu não preciso nem falar, só pelo seu testemunho. Então o que nós vemos nisso? Que a mudança do crente, irmãos, se não houver uma mudança de mente, não adianta, irmãos, você mudar a sua roupa, não vai adiantar. Você botar a Bíblia embaixo do braço, não vai adiantar. Não vai. Só vai adiantar quando o Espírito lhe inclinar a mudança de mente. E quando essa mente muda, irmãos, você começa a fazer a vontade de Deus como ela é. E fazendo a vontade de Deus, você começa a ser exemplo onde você for, no seu trabalho, na sua casa. As pessoas vão ver: ele é um cristão, ela é uma cristã. Aleluia. Por quê? Na hora de decidir, eles decidem por isso. Por quê? Se fosse outro, agarrava aquele pedaço de ouro ali, mas ele não quis. Por quê? Ele é um cristão. Ele é um cristão, ela é uma cristã. Então as decisões do servo de Deus, irmãos, é diferente, irmãos. É completamente diferente. Verdade. Não é o que nós estamos vendo hoje aí, irmãos. O servo de Deus que teve a mente transformada, ele inclina a vontade de Deus. Ele agora é um transmissor, é um condutor da vontade de Deus. E isso é visto. Isso é visto. Veja que Paulo diz aos irmãos: o seu testemunho mostrou muito diante dos irmãos, não só na Macedônia, mas em todos os lugares nós vimos falar de vocês. Esses homens foram transformados pela ação do Espírito. Vamos continuar, irmãos. Isto pode parecer superficial, até que entendemos que o termo coração se refere ao centro de controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Por esta razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através das mudanças reais em nossas atitudes e condutas. Como nós vamos ver que aquela pessoa se transformou verdadeiramente? Uma mudança com as atitudes e as condutas. O verdadeiro crente, irmãos, é diferente. Não é igual. Não é igual ao mundo, porque ele não se agrada mais com as coisas do mundo. A vontade dele agora é fazer a vontade do Pai. É uma mudança real em nossa atitude. Irmãos, Deus transforma a mente. Essa ação é uma ação sobrenatural. A igreja de hoje, irmãos, tem que estar em oração para que esta ação sobrenatural venha sobre a igreja, porque nós sabemos que nem todos tiveram isso. Nem todos tiveram a mente transformada, mas requer que nós venhamos orar, requer
quer que nós venhamos nos colocar diante de Deus, para que isso venha sobre a igreja e todos pensem no mesmo intuito, todos pensem na mesma coisa, todos se inclinem no mesmo caminho para fazer a vontade de Deus. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é controlado na vida de Saulo de Tarso. Encontrado na vida de Saulo de Tarso, mas mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor blasfemo e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, eles pudessem trazer o preso para Jerusalém. Agora a mente deste homem, veja, esse é um grande exemplo da transformação de Deus. Este homem respirava morte. Este homem queria prender os servos de Deus, porque eles entendiam que Jesus era um blasfemo, Jesus era contra Deus. A mente deste homem estava cauterizada nisso. Jesus é impostor, ele é um blasfemo, ele não adora o meu Deus, então eu tenho que perseguir todos aqueles que o seguem, como era conhecido aqueles do caminho. E Paulo se inclinou a isso, a querer perseguir os irmãos. Nós vemos também em 1 Timóteo capítulo 1 ao 3. 1 Timóteo capítulo 1, 13. Que diz: a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Então este homem estava conduzido pela sua carne. A carne conduzia o apóstolo Paulo. E a carne, nós sabemos que a carne não pode entender as coisas do Espírito. Não tem como. Não tem como a sua natureza carnal entender as coisas do Espírito. Só a intervenção espiritual na vida do pecador para que ele possa entender. Isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. A mente dele entendia que aquelas pessoas eram perseguidoras, eram blasfemas, elas negaram o verdadeiro Deus, e assim ele foi àquele povo para matar, para prender, para torturar, porque ele achava que aquele povo era contra Deus. Até vir a intervenção espiritual, até vir o dom de Deus sobre a vida deste homem. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículo 3 e o 8. 3 ao 8. Atos 9, 3 ao 8. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 8. Aqui diz, irmãos: e enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele caminhando ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra meus arguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe ao Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz e não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via
a ninguém, mas guiaram-no pela mão e levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e não bebeu. Olha o que aconteceu na vida deste homem, irmãos. Este homem tinha uma mente carnal que o inclinava às coisas carnais. Eu vou matar esse povo, eu vou destruir, porque eles são contra o meu Deus. Eu vou lá. Mas, irmãos, as coisas de Deus nós não conhecemos. Verdade. Quando Deus chega, irmãos, não tem um homem que resista. As defesas são estilhaçadas. Quando o homem e a mulher têm um encontro com Cristo, as suas defesas são quebradas e você cai de joelho. O que aconteceu com Saulo? Ao fato de ele ser iluminado pela glória de Deus, este homem cai atônico, temendo: Senhor, o que quer que eu faça? Quem és tu, Senhor? Irmãos, isto aconteceu conosco, irmãos. Todos nós tivemos a estrada de Damasco, irmãos. Nós passamos por isso. Não neste fato que estamos perseguindo outras pessoas, não. Mas este encontro que o Senhor deu a Paulo, Ele nos deu também. Ele nos chamou da mesma forma. Um irmão pregou para você, você leu a palavra, uma voz veio e te falou. Da mesma forma nós fomos chamados. E isso, irmãos, nós temos que lembrar. Esta lembrança do nosso chamado tem que estar acesa em nossa vida. Nós não podemos esquecer disso, porque somos propícios a esquecer. A nossa carne nos leva ao esquecimento, mas nós devemos ter o chamado do Senhor aceso. Quando nós temos o chamado do Senhor aceso, nós estamos vivos. Nós estamos vivos, nós andamos, nós fazemos a vontade de Deus, nós nos dedicamos ao estudo da palavra, nós buscamos ao Senhor a todo momento, porque lembramos que o Senhor nos chamou. Lembramos que o Senhor nos chamou. Não foi uma placa de igreja, não foi uma ordem de homens, não, foi o próprio Senhor que nos chamou. Nos chamou por um propósito, irmão. Sua vida tem um propósito. Assim como o apóstolo Paulo foi chamado por um propósito, a sua vida tem um propósito. Irmão, se dedique a esse propósito. Viva por esse propósito, para que aquele grande dia, quando você se deparar com o Senhor, você apresentar os talentos que Ele te deu, multiplicados, irmãos. Pois se você não sabe, Deus te deu talentos. Ele te deu para que você possa multiplicar. Ele disse: toma aqui que eu vou viajar. Na minha volta eu vou requerer os talentos que Ele deu. E nós devemos multiplicar esses talentos. Não podemos enterrá-los, não, irmãos. Não podemos enterrá-los, porque o nosso Deus, Ele quer tudo certo, Ele quer tudo correto. Nós devemos multiplicar, dedicar-nos para multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. E o que é multiplicar esses talentos? Fazer a vontade de Deus, irmãos. Pregar o Evangelho, irmãos. Chamar as pessoas ao arrependimento. Inclinar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. Levar as pessoas ao conhecimento da igreja do Senhor. Saber, inclinar as pessoas, que as pessoas estão perdidas neste mundo de trevas. Levar elas para a luz de Cristo, irmãos. Fazer a vontade de Deus. Para que todos conheçam este Deus a qual nós conhecemos. A qual foi revelado em nossa vida. Se dedique ao seu chamado, se dedique aos talentos que Deus te deu. Vamos continuar, irmãos. E descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era blasfemo, até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele. Romanos capítulo 7, versículo 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto
coisa boa, pois o que quero está presente em mim, mas o executar do bem eu não consigo. Paulo caiu num momento, irmãos, em si, e viu que nele não habitava nada de bom. E ao fato de obedecer a lei, de cumprir a lei, aquilo não levava a Deus, pois a lei foi trazida para que o homem veja que ele é insuficiente, para que o homem veja que ele não é capaz de se salvar. Vamos dizer, a lei veio para este mundo através dos seus profetas, para que o homem pudesse entender que sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, nós não iríamos se salvar. A lei só era para mostrar o pecado da humanidade, irmãos, mostrar que o homem é pecador e ele por ele mesmo não consegue ir a Deus. A lei só foi para isso, para se mostrar que você não tinha como cumprir a lei, não tinha como ser perfeito. Não, e Paulo aqui cai em si quando ele diz que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa boa, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não consigo. Irmãos, só estamos aqui na presença do Senhor porque Deus exerceu misericórdia sobre a nossa vida, pois a vontade da nossa carne não está aqui, não. Não, você não acha que você é bom, não acha que os seus atos são bons diante de Deus. Isso é tudo trapo de imundícia, irmãos. Nós estamos aqui exclusivamente pela graça de Deus, irmãos, pelo amor de Deus que Ele tem com cada um de nós, em nome de Jesus, e que a salvação foi dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Efésios 2, 8 e 9. Glória a Deus. Porque a graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, Deus é perfeito, Deus é perfeito, porque imagine se você pudesse se salvar, você iria se achar o melhor do mundo. Eu me salvei, eu não precisei de Deus, eu não precisei de igreja, eu me salvei. Imagine, as pessoas iriam ser mais, se achar melhor mais do que os outros, mas Deus bota todo mundo no mesmo lugar. Deus leva todo mundo, ó, a mesma coisa, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E aqui inclina, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Até a fé não é sua, a fé é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, irmãos. Somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, irmãos. Ele é a salvação, irmãos, e Ele nos deu a salvação. Estamos salvos em Cristo Jesus, irmãos. Devemos descansar nisso. O Senhor te agraciou com a salvação, pois se não tivesse te dado, você não estaria aqui. Você não estaria aqui, irmãos. Você não estaria fazendo o que você está fazendo, pois a sua carne a todo momento odeia Deus, não quer Deus. Mas o Senhor nos agraciou, irmãos, nos agraciou com algo tão grande que você não pode entender. Você não entende, irmãos, o amor de Deus sobre nós, irmãos. Um dia esse amor irá se revelar. Esse amor irá se revelar, irmãos, e nós vamos entender o amor de Deus sobre nós, irmãos. E ele pensava que os discípulos de Jesus eram inimigos de Israel e indignos de viver. Atos capítulo 8, versículo 1. Atos 8, 1. Glória a Deus.
E Saulo consentiu a morte deles. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os discípulos. Então Paulo iniciou essa perseguição aos irmãos, né? E através dele, irmãos, os irmãos fugiram, foram dispersos, porque Paulo iniciou a perseguição àqueles irmãos que estavam em Jerusalém, até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. E como todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. E Paulo, até chegar a este momento de ele entender que aqueles que ele perseguiam eram os verdadeiros servos de Deus, era o verdadeiro Israel de Deus, aquele povo que Paulo perseguia, e matando os filhos e filhas de Deus vivo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Glória a Deus. Romanos 8, 14 e o 15. Glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temer, mas recebeste um espírito de doação, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então Paulo, sem a consciência verdadeira, Paulo perseguia o verdadeiro povo de Deus, mas aquele homem não tinha a mente ainda centralizada na verdade. Então a carne inclinava, mas o fato de ele entender que aquele povo que ele perseguia era o povo de Deus, ele cai em si, né? E aqui vamos continuar. Por meio de um encontro com Cristo, Saulo de Tarso, o orgulhoso, autoconfiante e hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado. Ele se arrependeu e imediatamente começou a proclamar Jesus nas sinagogas, dizendo: este é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, versículo 18 ao 22. Atos 9, 18 e 22. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e imediatamente lhe caíram dos olhos como as escamas, e imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantou-se e foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e imediatamente ele pregava nas sinagogas que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Veja bem, irmãos, como esta mente deste homem foi completamente transformada. Como este homem iria entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Como este homem iria se levantar da sua cegueira, iria crer em Cristo, iria ser batizado, e imediatamente estava pregando na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. E aqui diz: mas todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E como este intenso veio até aqui para os levar preso, os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provendo que aquele era mesmo Cristo. Irmãos, até os próprios irmãos ficaram atônitos.
de ver Paulo, que antes perseguia os irmãos, estava ali na sinagoga pregando Cristo. Até os próprios irmãos não entenderam o que aconteceu com aquele homem. Mas, irmãos, eu quero te dizer esta noite que este homem foi agraciado por Deus, irmãos. Este homem recebeu a graça de Deus, a mesma graça que nós recebemos, irmãos. A mesma coisa que aconteceu com Saulo de Tarso aconteceu conosco. A nossa mente foi aberta para as coisas de Deus. Então, por que nós não vivemos para isso? Por que nós não andamos para isso? Para glorificar ao nosso Deus, para fazer a vontade de Deus. Abra a sua boca e fale das maravilhas. Abra a sua boca e fale. Dobre o seu joelho e busque o Senhor em oração, irmãos. Irmãos, nós temos que entender que nós temos um poder. O poder foi nos dado. Deus nos deu esse poder. Nós devemos usar este poder. E este poder nada mais é que a ligação com Deus, irmãos. Nós hoje estamos ligados com Deus através de Cristo. Lembra que Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós? Temos um intercessor, irmãos. Às vezes nós não sabemos orar, mas o Espírito conduz a nossa oração ao nosso intercessor. Ele conduz, irmãos. Então nós devemos nos prostrar diante do Senhor em oração, irmãos. E é um fato que nem muitos estão fazendo mais. É um fato que está sendo esquecido. E por isso nós passamos a aflição. E muitas vezes essa aflição é dada pelo próprio Deus, para que nós venhamos nos retornar, para que nós venhamos voltar à oração, à comunhão com o Senhor. A notícia se espalhou por todas as igrejas da Judéia de que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas capítulo 1, versículo 22 a 23. Glória a Deus. Era porém desconhecido e viste a igreja da Judéia que estava em Cristo, porém só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado pregava agora a fé que outrora destruía. Os irmãos não conseguiam entender o que estava acontecendo com este homem. Este homem estava inclinado para destruir, mas de repente este homem começa a edificar. Ele começa a edificar. A mudança de mentalidade de Paulo levou a uma transformação em todas as demais coisas. É isso, irmãos, que nós estamos precisando desta mudança, irmãos. É isso que a igreja de hoje está precisando, desta mudança. Nós estávamos aqui falando de que há um conflito entre igrejas. As igrejas não entendem que é só um rebanho. Elas não entendem por quê? Elas não têm a mente aberta em Cristo. Elas não têm a abertura de Cristo em suas mentes. E assim elas andam na carne. Elas vivem na carne. Mudanças em nosso pensamento, o arrependimento envolve uma mudança de mentalidade que leva a um reconhecimento de que o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. E quando nós não entendermos isso, nós não vamos andar correto. Nós não vamos ser igreja de Cristo. Vamos entendermos que o arrependimento nos levar a esta mudança e vermos que o errado somos nós, mas nosso Deus é o certo. Nós não vamos mudar, irmãos. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmos capítulo 51, versículo 3 e 4.
Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel capítulo 9, versículo 4 e 5. Mudanças em nossas emoções, reconhecimento genuíno da nossa culpa é pecaminosidade, também leva à verdade, contrição, vergonha e também ódio pelo que nós nos transformamos e fizemos. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amávamos. Se essa consciência não vier sobre você e você odiar quem você era antes, irmãos, você não teve um novo nascimento, você não se arrependeu. E é isso que está acontecendo hoje. As pessoas não estão tendo um arrependimento genuíno, irmãos, verdadeiro. Só está tendo uma emoção da carne, uma emoção ali da mente, mas não está tendo um arrependimento, um repudiar do que você era, as coisas que você praticava, as coisas que você amava, um repudiar. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Porque em mim compreendo no meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e assim o que detesto. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 15 a 24. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito e um coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Salmos capítulo 51, versículo 17. Mudanças em nosso coração, argumentar que estamos pensando de forma diferente é expressar emoções contra o pecado. Não são nem si mesmo provar definitivas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento também será acompanhado por uma mudança de vontade que produz ações corretas, especificamente afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Se não houver isso, irmãos, não tem como, irmãos, produzir os frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Mas anuncieis primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, porque todas as regiões da Judéia e os gentios que se arrependam e se convertam a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos capítulo 26, versículo 20. Pois eles mesmos, no tocante, nós proclamamos a repercussão que teve os nossos ingressos no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteis a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses
Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Amém. Irmãos, tudo isso que nós lemos aqui nos leva a entender que nós necessitamos de privilégio, um arrependimento genuíno, irmãos. Se as pessoas que vierem a Cristo não tiverem um nojo, um rejeitar de quem você era, esse arrependimento não é genuíno, irmãos. Esse arrependimento vai ser arrependimento emocional. Isso não muda ninguém, irmãos. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Quando eu chamo uma pessoa na frente e digo, aceite Jesus, aceite, ele pode estar naquele momento emocionado com o que está acontecendo ali. E ele vai aceitar na emoção. Mas o coração, irmãos, não aceitou. Não houve um arrependimento genuíno. Não houve uma entrega genuína. E só nós vamos inclinar as pessoas ao arrependimento genuíno quando expormos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus for o centro de tudo e levar as pessoas ao arrependimento, aí sim. Lembra quando Pedro sai dali de Pentecostes cheio do Espírito? E hoje o Espírito Santo é outra coisa. Hoje nós vemos que o Espírito Santo é outra coisa. Mas naquele tempo, quando Pedro sai cheio do Espírito, o que ele faz? Ele começa a pregar o Evangelho. Aquela multidão que estava ali. E o que a palavra diz? As pessoas começam a se compungir. Elas começam a se arrepender de uma forma tão grande que elas chegam. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos agora? Então se arrependa seus pecados, creia em Cristo e sejam batizados. É isso que está faltando hoje em dia, irmãos. Esse arrependimento das pessoas está faltando. E sem arrependimento não temos uma genuína entrega a Cristo. Não temos. Então o que nós devemos fazer? Pregar a palavra, levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Pois com esse conhecimento da palavra, ele vai olhar para si e vai dizer, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu dou glória a Cristo. Eu dou glória a Cristo, irmãos. É com esse sentimento que as pessoas têm que encontrar a Cristo, irmãos. Arrependidos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.